Senhor presidente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais da Câmara, pelas redes sociais que cobrem a Câmara de Vereadores de Maringá, senhores vereadores, vereadoras, aqueles que nos acompanham aqui nesta Casa de Leis. Quero, senhor presidente, poder dizer aos demais vereadores, eu já participei de uma dezena de comissões de estudo nessa casa. Talvez o vereador que esteve mais presente, também CPIs, e esta comissão que nós criamos era extremamente técnica e, portanto, extremamente trabalhosa. Afinal, nós tínhamos que ouvir técnicos, especialistas numa área muito sui generis, que envolviam engenheiros e demais geólogos, geógrafos, para podermos compreender a complexidade da construção. Também informar a todos a dificuldade de acesso à documentação, uma vez que as empresas envolvidas, tanto a antiga Urbamar, que era uma empresa criada pela administração pública, já não existe mais, e toda a documentação que tem hoje guardada, nos falta detalhes a respeito exatamente deste túnel. Pior ainda, a construtora que executou esta obra, ela sofreu um incêndio quando construía a sede da Renault em Curitiba, e todos os documentos que estavam a respeito do túnel foram consumidos pelo fogo. Para piorar mais ainda a situação, o relatório final, que é o caderno de encargos, um caderno que detalha tudo da obra, não foi entregue ao município no original por causa de uma briga entre a Urbamar e a empresa sobre os pagamentos finais. Como a Urbamar ficou devendo recursos no pedido da construtora, ela não entregou esse documento final e depois perdeu esse documento que foi consumido pelo fogo. Tudo isso fez com que a comissão fizesse um grande trabalho de pesquisa e de escutar quem esteve lá, funcionários aposentados, engenheiros aposentados. A hoje atual secretária de obras do município era a chefe da engenharia de fiscalização, a engenheira Jocelei Tozeto, esteve presente. Nós tivemos outros participantes, inclusive a engenheira aposentada do DENIT Ferrovias, esteve presente na nossa reunião online. Tivemos a oportunidade de falar diretamente com o presidente da DENIT Ferrovias, junto com o seu diretor-geral. Então, foi uma ação extremamente ampla para podermos ouvir todos. E, com isso, nós constituímos um material histórico, um material de pesquisa e um material que passa a ser um material para ser utilizado pelas próximas gerações, porque esse túnel vai continuar ali, não é, por muitos anos, e, quiçá, um dia aquilo se tornar de fato um transporte de passageiros com mais vias, ou mesmo com mais vias transportando materiais, que seja no futuro que não conhecemos, esse túnel certamente agora passa a ter documentação. Quero agradecer de forma especial o vereador Alex Chaves e o vereador Rafael Rosa, que participaram intensamente. Andamos naquele túnel, atravessamos o túnel a pé, atravessamos o túnel também com a condução daquele transporte da Rumo. Lembrando que a Rumo é a concessionária que herdou a América Latina Logística. Elas foram incorporadas e, por isso, a Rumo hoje é quem cuida de toda a rede ferroviária do sul do Brasil. Queria dar alguns detalhes, que a primeira observação que tivemos foi de que a situação da cratera que abriu, que foi na Avenida Paraná, com a Avenida Horácio Racanello, ela foi ocasionada de fora para dentro. Durante todo o percurso, o túnel está extremamente protegido. A laje do túnel está assinada por um dos mais importantes engenheiros estruturais do Paraná, já aposentado, e ele afirma em documento oficial
de que, apesar de que na época, quando contratado o túnel, ele não previa uma via sobre o túnel, ela foi projetada para receber o mais pesado transporte que possa ser calculado para uma via. Quer dizer, um caminhão bitrem pode passar ali carregado de chumbo, que não vai trazer nenhum problema para o túnel. O túnel é extremamente estável e extremamente superdimensionado. Ele está dimensionado para além da necessidade de carga necessária. Por outro lado, ele também está protegido nas suas duas faces, tanto as voltadas para a margem esquerda ou direita da Horácio Racanello. A sua maior fragilidade é aonde ficam as duas grandes avenidas, a Pedro Taques e a Paraná, porque ali, com o decorrer do tempo, do lado de fora do túnel, mesmo que extremamente bem compactado, e os mais antigos, quero aí pedir gentileza para Mário Socal, Bravin, Dr. Manuel, Onivaldo Barres, vão lembrar que para a execução do túnel, o trem passou a passar para o lado do centro, por cima. Quer dizer, aquele peso todo compactou aquela terra, ela é extremamente bem compactada. Não há uma falta de compactação, só que com o tempo e as drenagens, nunca você pode deixar de fazer uma manutenção preventiva. Quero também ressaltar que há um problema que nós encontramos, que não há responsável pela manutenção. E mesmo a estrutura estando estável, você tem áreas de apoio que são utilizadas através da engenharia de produtos que se desgastam, juntas de dilatação, que estão secas. Portanto, a gente vê goteiras, a gente vê problemas de manutenção. Não são problemas estruturais, mas são problemas que têm que ser corrigidos. Quem faz isso? Hoje, ninguém. A concessionária Rumo alega, e oficiou isso, de que o único túnel do Paraná que não está no contrato dela é aquele. Que, portanto, aquele túnel entre a Pedro Taques, vejam bem, são 3 túneis que nós temos aqui para a passagem do trem. Tem esse entre a Pedro Taques e a Paraná, e depois você tem os outros em direção à Avenida Paranavaí, mais um. Então você tem outros túneis dessa região, mas o único que ela não tem no contrato é esse. Portanto, ela diz, eu não sou responsável por fazer a manutenção deste túnel. E o DENIT Ferrovias pesquisou na sua documentação, ele afirma de que tudo foi adequadamente acertado, tudo foi verdadeiramente combinado, mas eles não acham os documentos. Não acham os documentos que comprovam que a Urbamar, à época, fez essa composição. Na nossa conversa, estava presente, Rafael Rosa e Alex vão lembrar bem, o presidente e o superintendente do DENIT Ferrovias disse, vamos ver a possibilidade e achamos devido de incluir no próximo aditivo, que acontece no começo desse ano, este túnel no contrato da Rumo. Cabe agora, e esse relatório aponta, a prefeitura ir atrás para que exija que seja incluída a manutenção. Caso não seja, o município terá que fazer a manutenção, e aí ele tem que resolver como é que ele faz a entrada e a saída, uma vez que o controle de tráfego é da Rumo. E você não pode ter acesso sem autorização da Rumo. Quem, no início do relatório, vai se lembrar, tivemos que oficiar o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, porque demorava a Rumo a autorizar a Sanepar a entrar lá para arrumar o rompimento que havia ocorrido na parede lateral do túnel. A Sanepar fez uma vistoria bastante extensa e nos entregou cópia. E nessa vistoria ela aponta pontos de manutenção que precisam ser cuidados. E ela faz um comentário, os engenheiros da perícia, de que, como não se previa que haveria uma avenida ali em cima do túnel, e essa avenida foi feita, deveria ter, e o projeto previa, a possibilidade de uma laje estendendo o túnel para não haver cisalhamento. Quem anda pelo Horácio Racanello percebe
há um cisalhamento do asfalto. Veja, essa laje não foi construída. Como se resolve isso? Há muitas técnicas de engenharia. A prefeitura é responsável por resolver de que a pavimentação da Horácio a Canelo seja feita de uma maneira especial para o trecho que está do lado de fora do túnel. Quer dizer, o túnel está aqui, mas aquele pedaço que sobra, se você andar lá, você vai ver que tem uma fissura no asfalto, e isso precisa de uma tecnologia de engenharia para ser solucionada. Também nós, além de colocarmos estes pontos, nós colocamos no nosso relatório a importância de que a Justiça tome a decisão de uma ação que existe desde 2016 e que não está acabada a respeito de como acontecerá a entrada para um caso de sinistro, um trem que vire, um problema qualquer. Isso está na Justiça, já fazem quase 10 anos, e a Justiça ainda não decidiu como vai ser. Tem defesas para todo lado, tem um parecer inicial que depois foi derrubado no Superior Tribunal de Justiça. Então, isso precisa ser resolvido. Nós aqui citamos estes pontos, e eu acho que para nossas conclusões o mais importante: não há risco para a integridade do entorno. As construções estão totalmente protegidas. O túnel é saudável, mas precisa de manutenção, porque ele, em qualquer momento, pode parar de ser saudável se ele não tiver manutenção. E de que isso tem que ser assumido por alguém que não é ninguém, que ainda diz ser o responsável. E são esses os pontos que a gente acabou por terminar no nosso relatório. Não sei se algum dos outros vereadores gostaria de completar e dizer que tudo isso está em vídeo, áudio e fotografias.